Bom, Marcelo, boa tarde a todos. A gente vai dar sequência no nosso curso de máquinas elétricas e o módulo atual, né, é representação de grandezas trifásicas por vetores espaciais. Então, essa representação vai ser feita através de duas transformadas, que a gente vai apresentar, são as transformadas de Clarke e Park. E essas transformações elas visam representar, né, de uma maneira conveniente as grandezas trifásicas dentro dos sistemas microprocessados que vão fazer o controle de torque eletromagnético das máquinas, né? E a gente viu que essa maneira conveniente de se fazer a representação dos sinais trifásicos, né, passa pela eliminação de redundâncias quando a gente importa os sinais para dentro do sistema microprocessado. Então, dentro dessa ideia, né, ou seja, eu armazenar no sistema microprocessado somente a informação que é necessária, né? Isso economiza memória, economiza tempo de processamento e economiza o próprio custo do sistema microprocessado, além também de auxiliar o engenheiro que está fazendo o desenvolvimento daquele sistema, porque ele tem que mexer com uma massa de dados menor e aí ele vai ter menos problema para resolver, certo? Dentro de um contexto que ele já vai ter muitos problemas. Ele fazer uma planta mecânica dessa rodar com controle de torque é muito difícil. Então, se você consegue, né, abrir mão de coisas redundantes, informações que não agregam nada novo, você tem algo que te ajuda no desenvolvimento, né? Então, nessa linha, a gente apresentou nas aulas passadas uma forma de se representar os ímãs girantes da máquina. Lembrando aqui, esses ímãs girantes tem um ímã estator, polo norte e polo sul. Aqui você tem um motor, polo norte e polo sul. E o controle desses ímãs, que está o eixo da máquina, né, vai te levar ao controle do torque eletromagnético desenvolvido no eixo e das trajetórias mecânicas, como, por exemplo, a velocidade, né? Bom, para que a gente então consiga o controle desses sinais mecânicos, né, a gente precisa controlar os ímãs que a máquina desenvolve, né? E controlar esses ímãs passa pela função de medi-los. A gente tem que ter uma maneira de medir esses ímãs, e se a gente quiser fazer esse controle automático, a gente tem que representá-los, né, de preferência no sistema microprocessado. Bom, a gente viu, né, no módulo de campos girantes que para que exista torque na máquina, a gente tem que garantir uma posição angular entre estator e rotor constante, certo? E, né, como a gente tem o ímã de rotor associado à peça mecânica de rotor, você pegar, por exemplo, a máquina síncrona, a ímã permanente, o ímã do rotor gira solidário com a peça mecânica de rotor, os dois giram juntos. Então, a única maneira de a gente conseguir garantir um torque eletromagnético com valor médio não nulo é fazer o ímã do estator girar também, né, que é o que a gente apresentou no módulo de campos girantes, né? Então, esse ímã do estator vai ter que girar aqui no espaço. Bom, então, tendo esse ímã aqui uma distribuição senoidal, a componente fundamental dele tem uma distribuição senoidal, é suficiente que você represente dentro do microprocessador somente a informação do seu valor de pico, né? Porque sendo senoidal, se você sabe aonde está o valor de pico e o valor dele, né, quantos amperes-pira você tem e em qual posição angular do espaço isso se encontra, você consegue saber o valor desse ímã em qualquer outra posição do espaço, né? Então, o que a gente propôs fazer aqui? A gente propôs reter somente a informação do polo norte do ímã, né? E como essa informação vai ser tratada no sistema microprocessado, a gente precisava representar essa informação numa base matemática. Então, a nossa proposta foi usar a base dos números complexos, né, que já tem todas as operações matemáticas definidas, para que a gente possa processar essa informação dos ímãs girantes aqui. Então, dentro dessa ideia, né, a gente fez aqui um mapeamento entre o plano dos números complexos e o plano físico da máquina. O plano físico da máquina está aqui, né, no corte de seção transversal,
E a gente propôs aqui colocar, né, o eixo real alinhado com o eixo magnético da fase A da máquina e o eixo imaginário, consequentemente, vai a 90 graus. Né? E dentro desse mapeamento, a gente pegou a informação do ímã girante e criamos um vetor que preserva a mesma informação do pico do polo norte desse ímã. Então a gente criou um número complexo aqui, cuja orientação espacial é a mesma orientação do pico do polo norte e cujo módulo é igual à amplitude do pico do polo norte. Né? E aí nas últimas aulas, quando a gente viu a transformada de Clarke, a gente explorou, né, e desenvolveu um cálculo matemático que cria um vetor, um número complexo, que gira junto com o ímã. Tá? Então foi a pergunta que a gente tentou responder nas outras aulas. Qual que é a conta que eu tenho que fazer para criar um número complexo que gira junto com o ímã? Né? E a gente viu que a conta matemática que faz essa modelagem para nós é chamada de transformada de Clarke, né? E a sua estrutura foi essa aqui, ó. A gente então calculou, né, um complexo associado à força magneto-motriz total da máquina, que é o próprio ímã gigante dela. Então, para esse ímã total, a gente modelou, né, no módulo de campos girantes, né, a gente associou um número complexo, né, cujo cálculo se dá através da transformada de Clarke, que é feita dessa maneira: 2/3, né, do ímã, do pico do ímã da fase A, mais o pico do ímã da fase B de estator, orientado a 120 graus do plano dos complexos, mais o pico do ímã da fase C de estator, em cada instante de tempo, orientado a 240 graus no espaço. Tá? Então, esse A e A2 aqui são constantes dadas por números complexos de um módulo 1. No caso do A, tem ângulo de 120 graus. No caso do A ao quadrado, você vai ter ângulo de 240 graus. Então, o que esses números complexos estão fazendo aqui? Né? No caso do A, quando ele é multiplicado aqui com a força magnético-motriz da fase B de estator, ele cria um número complexo que tem o próprio tamanho, o próprio módulo do pico do ímã da fase B de estator rodado a 240 graus no espaço aqui. E o A2 multiplicado pela força magnético-motriz da fase C cria um número complexo que tem o mesmo tamanho, né, o mesmo módulo do ímã da fase C de estator, porém orientado a 240 graus no espaço. Tá? E se a gente fizer essa conta, né, ou seja, a gente pegar aqui e tomar medições do pico do ímã da fase A com o pico do ímã da fase B, com o pico do ímã da fase C, e processar essa conta, a gente cria um número complexo que gira junto com o campo girante. Tá? Além de girar junto com ele, ele preserva as propriedades desse ímã girante. A gente fez essa exploração na aula passada também, e a gente viu que o número complexo criado ele tem um módulo igual à amplitude do campo girante. Então, se, né, a gente aumentar a amplitude da corrente que cria esse ímã, aquele cálculo resulta, ou um passo antes, a gente aumentar a amplitude das correntes que criam esse campo girante, a amplitude do campo girante cresce, e naquele cálculo ali a gente vai ver que o módulo do vetor espacial, né, que é o nome do complexo associado a esse campo girante, também cresce. Se a gente aumenta a velocidade desse ímã girante no espaço, a gente aumenta a velocidade do vetor que o segue também aqui no plano dos complexos. E se a gente interferir no defasamento angular dele, vamos dizer que em um determinado momento a máquina está operando em modo motor com esse ímã girante do estator adiantado com relação ao motor. Se a gente quiser uma frenagem, por exemplo, no veículo elétrico, né, a gente vai precisar colocar o ímã do estator atrasado com relação ao ímã do motor. E se a gente, ou seja, vai ter que interferir no defasamento angular do ímã no espaço, tá certo? Se a gente também, a gente sabe, né, que a gente consegue
alterar esse defasamento angular do ímã no espaço, alterando o defasamento angular das correntes trifásicas que o alimentam no tempo, né? E se a gente fizer isso, aquele cálculo da transformada de Clarke também vai resultar em uma alteração no defasamento angular do número complexo aqui no espaço. Então, ou seja, essa conta preserva todas as propriedades do campo girante ao qual ela se relaciona, tá? Bom, então a gente tem a partir desse cálculo, né, a oportunidade de ter uma medição do ímã girante da máquina e poder usá-la no controlador de torque, né, que é o nosso objetivo final. Então, precisa no final das contas ter controle sobre o torque e as trajetórias mecânicas no eixo da máquina, velocidade mecânica, posição mecânica e aceleração mecânica, tá? Bom, então, dentro dessa linha, né, do controle de torque, o que a gente pode usar, né, aqui da transformada de Clarke? Como a gente pode tirar alguma vantagem dela? Então, se a gente observar aqui, né, o resultado dessa conta é um número complexo, tá? Então, ele tem parte real e parte imaginária. Várias transformadas de engenharia usam o plano dos números complexos, né? Então, a transformada de Laplace usa, a transformada de Fourier usa, a transformada de Wavelet usa, tá? Então, aqui, para a gente, né, diferenciar o número complexo que vai ser produzido de outras transformadas que também usam planos complexos, a gente vai dar um apelido para os eixos, tá? Então, na literatura, quando a gente se refere à transformada de Clarke, o eixo real é comumente chamado de eixo alfa e o eixo imaginário é normalmente chamado de eixo beta. Tá? Então, também isso faz com que muitos autores chamem, né, a transformada de Clarke de transformada alfa-beta, né? De tal forma que a projeção do número complexo aqui no eixo real, né, é chamada de componente alfa do número, e a projeção dele no eixo imaginário é chamada de projeção beta, né? Então, o número complexo como um todo, se chama aqui de F, que é a mesma coisa que esse F máximo que a gente colocou ali, a força magnética motriz total, tá? Ele vai ser dado pela componente real, que é F alfa, mais J vezes a componente imaginária, que vale F beta, tá? Bom, então, tendo, né, essas duas componentes dentro do sistema microprocessado, a gente pode fazer essa conta aqui contemplando só a parte real dessas parcelas e produzir o F alfa. Depois processar essa soma desses três termos, né, somando somente a parte imaginária deles e produzir o F beta, né? Então, com esses dois termos na mão, a gente pode fazer um primeiro esboço do nosso controlador de torque, né? Esse controlador teria uma estrutura assim: o cliente mandaria para a gente o comando de torque. Qual que é o torque que ele gostaria que aparecesse no eixo? A gente comentou que nesse curso aqui a gente vai descrever, né, os valores desejados por esse asterisco, tá? E a gente poderia pegar também aqui uma variável de trajetória mecânica, por exemplo, a velocidade mecânica que o eixo se encontra, né? E a partir do que o cliente quer e da velocidade mecânica, né, você poderia usar o modelo da máquina, as equações que descrevem as relações entre as grandezas eletromecânicas, né, e criar aqui quais os valores desejados para as componentes alfa e beta do campo girante do estator, né? Ou seja, dada a velocidade mecânica que o rotor tem, né, você consegue saber a posição mecânica, a posição integral da velocidade. E sabendo a posição mecânica e onde o ímã do rotor está instalado nele, você sabe a posição do ímã do rotor no espaço, tá? Então essa informação você consegue tirar daqui. Sabendo a posição do ímã do rotor no espaço e sabendo qual é o torque que o cliente quer, você consegue escolher
aonde que tem que estar o ímã do estator, uma vez que o torque é desenvolvido pela atração entre os dois ímãs, tá certo? Saber onde vai estar, ou onde tem que estar o ímã do estator, a orientação do campo do estator, tá? Bem como o seu modo, significa o quê? Saber o próprio tamanho do vetor espacial que ele representa, ou seja, a componente alfa, que é no eixo geral, e a componente beta, que é no eixo imaginário. Tá? Então, no nosso controlador de torque, a gente poderia, né, a partir dessas informações de entrada aqui, né, o torque desejado e a velocidade mecânica em um determinado instante, produzir os valores desejados para o ímã do estator. Né? Como existe uma diferença entre o que você gostaria que aparecesse e o que realmente existe, né, a gente vai ter que fazer uma realimentação aqui da nossa máquina de controle. Então, vou comparar os dois valores que eu gostaria com os valores que realmente existem. E de onde virá a informação dos valores que realmente existem para as componentes real e imaginária do campo girante. Aqui da transformada de Clarke. Então, esse S-alfa aqui é a parte real do vetor espacial resultante da transformada de Clarke, e o F-beta é a parte imaginária do vetor espacial resultante da transformada de Clarke. Né? Então, a partir da comparação do que eu quero que existe, né, a gente pode fazer uma compensação no controlador, ou seja, passar isso aqui numa estrutura que trata o erro, né? Tipicamente o pessoal usa compensadores PI, então você dá um ganho proporcional ao erro e um ganho integral. Depois integra esse ganho. Né? E daí você produz aqui um comando de atuação, né, para corrigir aqui o valor do campo girante no eixo alfa para o valor que você gostaria. Mesma coisa você vai fazer aqui no eixo beta, ou seja, caso exista uma diferença entre o que você gostaria e o que realmente existe, né, essa subtração que vai resultar em um erro, um delta F-beta, né, e a gente vai tratar esse erro através de um compensador. Então, vou dar um ganho proporcional, aqui eu vou dar um ganho integral a esse erro, e integrar o valor dele no tempo. E a gente vai calcular o valor final dessa ação de controle pela soma, né, das saídas aqui do compensador proporcional e integral. Bom, a atuação que a gente vai ter, pessoal, sobre essas máquinas elétricas vai ser através da tensão que a gente impõe nas três fases. Então, essa máquina trifásica, como a gente comentou em outras ocasiões, e a alimentação elétrica dela se faz, né, por fontes de tensão controladas, como o inversor de frequência, por exemplo. Então, aqui eu vou aplicar um comando na fase A de estator, né, para fazer circular a corrente da fase A. Vai ter uma bobina a 120 graus aqui no espaço. Eu vou aplicar um comando pela fase B de estator. Então, circulará uma corrente aqui na bobina da fase B e uma última bobina orientada aqui a 240 graus no espaço. Que vai aplicar a tensão necessária na fase C. Isso aqui vai circular a corrente da fase C de estator. Tá? Então, a nossa atuação, né, a maneira pela qual a gente vai fazer com que o ímã do estator fique orientado na posição do espaço que a gente quer e com o módulo que a gente quer, vai se dar através desses comandos de tensão aqui nas três fases. Tá? Como a tensão, né, ela é um sinal trifásico aqui também, né, a máquina trifásica, a gente vai dar um comando de tensão trifásica, é possível a gente reter, né, a gente extrair as informações do comando de tensão também pela transformada de Clarke. Né, da mesma forma que a transformada de Clarke retém um número complexo as informações de amplitude,
frequência e defasamento angular dos sinais trifásicos de força da movimento motriz, ela também renderia as informações de amplitude, frequência e defasamento angular de um sinal trifásico de tensão, caso o cálculo fosse feito com sinais de tensão aplicados aqui nas três parcelas que se somam. Então, a gente poderia, né, extrapolar o conceito aqui de transformada de Clarke para outros sinais trifásicos, como de tensão, por exemplo. Você pegar aqui a tensão de estator e criar um complexo para ela, que seria a tensão de estator do alfabeto, você ficaria a mesma conta, 2/3 da tensão na fase A com a tensão na fase B rodada de 120 graus, com a tensão na fase C rodada de 240 graus. Né? O resultado dessa conta seria aqui um número complexo, ou seja, tem parte real para a projeção dele no eixo alfa e parte imaginária para a projeção dele no eixo beta. Né? Então, dentro dessa representação abstrata que a gente está propondo, né, atuar sobre as três faces da máquina, né, resulta numa atuação sobre as componentes em eixo alfa e eixo beta. Certo? Então, se eu quiser alterar o que vai acontecer nas três fases da máquina, eu posso, dentro do microprocessador, criar novos comandos para tensão em alfa e beta e depois fazer com que essas alterações sejam embutidas nas tensões das fases A, B e C. Então, aqui na saída do nosso controlador, a gente teria, né, como forma de atuação, um comando de tensão de estator em eixo alfa e um comando de tensão de estator em eixo beta. Tá? Só que a gente sabe que essas representações, né, são abstrações que a gente está usando para ajudar a representar esses sinais trifásicos dentro de um microprocessador. Né? Tudo isso aqui, todos esses cálculos estão embarcados dentro de um microprocessador. Porém, a máquina real ela não tem dois eixos, né? Duas bobinas somente. Ela tem as três bobinas, fase A, B e C. Então, a gente vai ter que converter esse comando que a gente criou no nosso mundo virtual para os comandos que realmente têm que aparecer na máquina. Então, a gente pegaria aqui, e converteria os dois comandos de tensão que a gente tem em eixo alfa e beta para os valores de tensão que tem que aparecer nas fases A, B e C. Então, seria a tensão na fase A de estator, que a gente gostaria, a tensão na fase B de estator, que a gente gostaria, e a tensão na fase C de estator, que a gente gostaria. Tá? O cálculo que ia ser feito nesse bloco é o que? A transformada de Clarke inversa. Então, a gente pegaria sinais conhecidos no mundo alfa-beta e converteria eles ao mundo ABC. Né? Digo aqui que é o oposto da transformada de Clarke, porque na transformada de Clarke a gente pega os sinais em ABC e determina os valores dele em alfa-beta. Agora nós estamos fazendo o contrário, a gente conhece o alfa-beta e está determinando em C, D e A. Tá? Então é só inverter esse cálculo aqui para eu conseguir fazer essa alteração. Né? E com isso aqui a gente conseguiria mandar esse comando de tensão, tá, para o modulador PWM e o inversor de frequência, que garantiria para a gente que as tensões nas três fases estão dentro do valor que o controlador pediu e que, consequentemente, o ímã girante do estator vai também alcançar os valores que o controlador pediu e que, consequentemente, a gente vai atender a demanda de torque e velocidade que o cliente nos pede. Tá? Então, a gente consegue aqui, né, ter um primeiro embrião do nosso controlador de torque para a nossa planta mecatrônica. Tá? Bom, vamos explorar, né, algumas peculiaridades e dificuldades de implementação desse controlador. Tá? Então, um primeiro comentário importante é o seguinte: você observa aqui a geração desses comandos de força magnética motriz em eixo alfa e em eixo beta. Tá? São as projeções aqui desse vetor espacial rosa, né, no eixo real e no eixo imaginário. Bom,
Esses sinais, pessoal, eles foram criados, né, para que o número complexo acompanhasse o campo girante. Tá? Então, eles foram criados para rodar junto com o campo girante. Né? Então, na hora que eles forem, né, sintetizados aqui no controlador de torque, eles vão ser pulsantes no tempo. Por quê? Né, se você pegar aqui, ó, vou ter que destacar esse desenho, pegar o eixo real imaginário, né, só desenhar aqui para baixo. Vamos deixar o desenho carregado, o eixo real e eixo imaginário. Né? E a gente está criando aqui, ó, um número complexo. A gente criou, né, um número complexo que gira junto com o campo girante. Tem que girar, porque senão você não tem torque. Tá? Você pode até ter torque com ele parado, mas você só vai desenvolver torque a velocidade nula. Se você quiser torque a velocidade não nula, o ímã tem que girar no tempo. Então, o que vai acontecer aqui? A projeção dele em eixo alfa, por exemplo, que é a parte real dele, ela pulsa no tempo. Começa assim, depois vem para esse valor, vem para esse, aqui ela é nula, aquela é negativa, aquela é negativa com um módulo maior, aqui é o máximo módulo que ela tem enquanto negativa, e assim por diante. Então, esse sinal aqui, ó, é um sinal que vai pulsar no tempo. Tá? E o sinal da força magnética motriz em eixo beta também, que é a projeção do nosso vetor espacial aqui no eixo imaginário. Então aqui, ó, o F beta está aqui. Quando o vetor espacial girar, acompanhando aqui o campo girante, tá? O que vai acontecer? A projeção dele no eixo imaginário, aqui ela começa nesse valor, depois ela cresce, chega a um valor de pico, depois ela começa a decrescer, tá? Depois aqui ela vai a zero, aqui ela fica negativa, chega ao valor negativo de máximo módulo, começa a reduzir o módulo ainda com o valor negativo, aqui ela está nula, tá? Então o que vai acontecer? A projeção desse vetor espacial em eixo beta aqui também é pulsante. Essa forma de onda cossenoidal, porém atrasada, né, com relação à força magnética motriz em eixo alfa. Ou seja, quando o vetor espacial está aqui, vamos dizer que o campo girante está rodando aqui em sentido anti-horário. Tá? Então, se a força magnética motriz do lado distante está aqui, ela só, ou seja, a componente em eixo real dela está no seu valor máximo, nós vamos ver que a componente em eixo beta vai estar em zero. Né? Depois que ela girar girar 90 graus e ficar alinhada no eixo imaginário, aí sim que a componente em eixo beta chega ao máximo. Então, a componente em eixo alfa passa pelo máximo, só 90 graus depois que a componente em eixo beta chega no máximo. Então, a componente em eixo beta está atrasada com relação à componente em eixo alfa. Então, vai ter essa forma de onda aqui. Tá? Bom, a gente observa aqui, né, que a amplitude de cada um desses sinais é igual à própria amplitude do campo girante que a gente quer criar, o campo, a amplitude máxima que a gente gostaria de criar no campo girante. Tá? A amplitude dele aqui. E aí essa informação ela vai estar preservada aqui na amplitude do vetor espacial que a gente criou. Você vai ver tanto no eixo alfa quanto no eixo beta. E a frequência desses sinais no tempo é igualzinho à frequência que o ímã girante gira no espaço. Então, cada vez que esse ímã girante do estator dá uma volta no espaço, o vetor espacial que o acompanha também dá uma volta no plano dos complexos.
Ele foi construído para acompanhar o ímã girante. Tá? Então, um deu uma volta, né, o ímã deu uma volta no espaço, polo norte e sul, o número complexo dá uma volta no plano dos complexos. Tá? Então, essa componente em eixo alfa aqui, nisso também percorre um ciclo completo. Ela sai do máximo, dá uma volta completa e volta ao máximo. Saiu do máximo, quando o ímã girante está aqui, acompanhou o ímã girante, e quando ele volta para cá, essa parcela aqui em eixo alfa volta a ter seu valor máximo. Então, o período, a duração de um ciclo desse sinal aqui no tempo, é a mesma duração de um ciclo desse ímã no espaço. Tá? E a gente viu aqui no módulo de campos girantes que a velocidade desse ímã no espaço acompanha a própria frequência das correntes no tempo. Tá? Então, se você tiver uma máquina de 2 polos e você alimentá-la com um sinal de corrente trifásica em 60 Hz, o seu ímã, ou seja, 60 ciclos por segundo, o seu ímã girante estator faz 60 voltas por segundo no espaço. Tá? Consequentemente, se o ímã girante faz 60 voltas por segundo, o número complexo que a gente pegou pela transformada de Clarke também faz 60 voltas por segundo. Consequentemente, as projeções em eixo alfa e beta também vão fazer. Se você começar aqui e fizer 60 voltas por segundo, você vai ver que a componente F alfa vai fazer 60 ciclos por segundo. Tá? Então, se a gente pegar o caso, pessoal, de uma máquina síncrona, por exemplo, aí no permanente, se o motor faz 60 voltas por segundo, ou seja, se o cliente da aplicação quer que o sistema opere com a velocidade mecânica de 60 Hz, tá? Ele já está dizendo para a gente qual que é a velocidade do ímã do rotor para que exista torque. A posição angular entre o ímã do estator e o ímã do rotor tem que ser constante, então o ímã do estator também vai ter que girar a 60 ciclos por segundo. Tá? De tal forma que a diferença de posição angular entre os ímãs de rotor e estator não mude. Se esse vai a 60 ciclos por segundo, esse também vai ter que ir. Tá? Com isso, ele já determinou para a gente qual que é a velocidade do vetor espacial também, que acompanha o ímã girante. Então, se ele quer 60 Hz de velocidade mecânica, o ímã do rotor vai gerar 60 Hz, o ímã do estator tem que também fazer 60 ciclos por segundo, 60 Hz, e o vetor espacial que acompanha esse ímã girante também tem que fazer 60 ciclos por segundo. Tá certo? Logo, as componentes alfa e beta também. Então, o conhecimento aqui da velocidade mecânica, né, já nos daria, no caso de uma máquina simples, começar por ela que é mais simples, tá? Também é uma máquina CA, ela já nos daria a informação do período ou da frequência desses dois sinais. Ok? Então, a gente tem aqui mais uma redundância em termos de processamento de sinais embutida na síntese desses dois sinais aqui, ó, no controlador, certo? Ou seja, sabendo a velocidade mecânica, você já sabe de antemão quais são as frequências aqui das forças magneto-motrizes em eixo alfa e beta. Tá? Você pode até operar um controlador de torque com isso aqui, né, com essa estrutura, né? Só que você se vê obrigado a gerar sinais cossenoidais aqui para as componentes em eixo alfa e beta dentro do microprocessador. Né? E essa geração ela é uma atividade cara em termos de processamento numérico, certo? Gerar cossenos em computadores, por vezes custa o acesso a uma tabela ou mesmo o processamento de uma transformada de Taylor, tá? Que demanda muitas e muitas somas, divisões e multiplicações. Então isso é caro em termos computacionais. Tá? Bom, então, dentro do que eu estou falando, né, existe aqui uma redundância, ou existe informação embutida nesse sinal, tá certo? Que é difícil de ser embutida, inclusive, e que poderia ser, poderia deixar de existir se a gente buscasse uma outra representação para esse ímã girante. Tá? Bom, se a gente olhar bem aqui, pessoal, né, aqui dentro do contexto da máquina que a gente está regulando o torque. Tá?
demandar torque, né, um valor de torque constante em regime permanente, tá? Aqui a gente pediu agora um comando de torque constante no tempo. Tá? Esse valor de torque constante ele vai ser conseguido pela manutenção de uma posição angular constante entre os ímãs de rotor e de estator, né? Que é essa posição angular aqui. Então, se a gente manter a posição angular constante, a gente também vai ter esse torque eletromagnético aqui constante. Vamos desenhar aqui esse sinal. Então, aqui está o número de estator e rotor, e o valor dele constante está aqui, certo? Bom, essa posição angular aqui ela é extraída pela posição do ímã do rotor, que é conhecida, certo? Se a gente medir a velocidade mecânica e integrá-la, a gente tem a posição do rotor, tá? Então, a posição do ímã do rotor, vou marcar aqui, ó. Posição angular do rotor, ela seria dada pela integral da velocidade mecânica no tempo. Tá? E o que vai acontecer? Como a gente quer que o estator sempre esteja a um ângulo fixo com relação ao rotor, né, para garantir torque constante, o próprio número complexo, o próprio vetor espacial que representa o ímã girante do estator, no caso aqui seria esse, tá? Ele também se mantém constante com relação a essa linha que marca a posição do polo norte do rotor, tá certo? Então, a partir do momento que a gente sabe a posição do rotor, aqui, se a gente representar o ímã do estator com relação ao rotor e não mais com relação ao eixo magnético da fase A, o que vai acontecer? A projeção desse ímã de rotor com relação a essa linha que contém, a projeção desse ímã de estator com relação a essa linha que contém aqui o ímã de rotor é constante. Aqui, ó. Essa projeção é constante. Para a gente definir completamente esse número completo, a gente poderia tomar uma projeção em um outro eixo que está 90 graus do primeiro. Tá certo? E se a gente, então, representasse o ímã de estator assim, tá? A gente poderia ter no controlador de torque referências criadas, né, a parte real e a parte imaginária, né, as duas decomposições desse ímã de estator, criadas, né, com valores constantes. Né? Então, essa oportunidade facilitaria muito a síntese do controlador de torque e o condicionamento dessas plantas, ou seja, fazer a planta funcionar. Tá? Porque você poderia raciocinar em cima de sinais constantes e não mais sinais pulsantes. Tá? E aí, nessa oportunidade, então, a gente vai apresentar a transformada de Clark. Então, na transformada de Clark, né, a gente criou um número complexo que gira com um campo girante, mas é representado em um referencial fixo no espaço. Um referencial fixo com relação ao estator da máquina. Agora, para facilitar a implementação do controlador de torque, a gente vai também pegar um número complexo que acompanha o campo girante do estator, porém representá-lo em um referencial que gira junto com o rotor da máquina, com o ímã do rotor. Tá? Então também vai ser um plano dos números complexos, tá? Desenho aqui em azul, cujo eixo real vai coincidir aqui com o ímã do rotor, com o pico do polo norte do ímã de rotor. Tá? Para diferenciar essa representação de outras representações que também usam o plano dos complexos, a gente vai dar um apelido para esses eixos. Então,
Então, o eixo real vai ser chamado de eixo direto, o eixo D, e o eixo imaginário vai ser chamado de eixo de quadratura, o eixo Q. Tá? Então, a gente vai fazer aqui uma transformação do dq. Tá? A conta, o cálculo, né, que processa essa transformação, né, e do qual a gente conhece a projeção do nosso vetor espacial no eixo D e no eixo Q, é chamado de transformada de Parkin. Tá? Então, como que a gente processa essa transformada? Então, nós vamos deduzir aqui essa transformação. Eu vou pegar esse cenário aqui e vou repeti-lo aqui do lado para não carregar o desenho. Tá? Então, aqui está o referencial alfa beta. Que é estacionário com relação ao referencial do estator da máquina, com relação ao nosso referencial no plano da Terra. E o outro sistema aqui é o DQ, o qual gira. Nessa primeira proposta, a gente está querendo que ele gire junto com o ímã do rotor. Tá? Bom, a gente conhece já a representação do número complexo no referencial alfa-beta. Foi o que a gente conseguiu com a transformada de Clarke. Eu vou representar aqui o nosso vetor espacial conhecido no referencial alfa-beta. Quer dizer, conhecido no referencial alfa-beta quer dizer que a gente conhece a projeção dele no eixo alfa e a projeção dele no eixo beta. Tá? Ou isso considerando aqui a representação cartesiana dele, parte real e parte imaginária. Né? Se a gente quisesse fazer a representação polar, né, também é possível. A gente conhece aqui o ângulo, chama de gama, e o módulo dele. Tá? Bom, agora a gente quer conhecer uma nova representação, que é essa daqui. Então a gente gostaria de saber a projeção dele no eixo D, que é a parte real, e a projeção dele no eixo imaginário, que é o eixo Q. Tá? Bom, como é que a gente poderia fazer isso? Né? Um detalhe importante também aqui a se considerar que, além de conhecer ele no referencial alfa-beta, a gente conhece também, como eu falei agora há pouco, a posição angular do sistema DQ. Isso é uma premissa, uma condição necessária para que essa representação seja feita. Né? No caso aqui, essa posição angular, quando a gente estava desenvolvendo a ideia da transformada dentro do contexto da máquina, né? Essa posição angular foi apresentada como sendo a posição angular do próprio ímã do rotor, que nasceu da medição da velocidade mecânica do rotor, considerando uma máquina síncrona com ímã permanente, ou seja, tem uma pastilha de ímã, né, ou mais pastilhas, se tiver mais polos, aqui presa e girando solidária ao rotor. Então, se você souber a posição mecânica do rotor, né, através da integração da velocidade mecânica, você sabe a posição do ímã do rotor. Né, e essa posição do ímã do rotor é exatamente a posição do eixo real do sistema DQ aqui. Tá? Bom, então, sobre essas premissas, né, conhecemos aqui a força magnética motriz em alfa-beta e conhecemos a posição angular do sistema girante. Certo? Qual que seria a representação
dessa força magnetomotriz em DQ. Né? Então, sendo um número complexo, pessoal, né, ele pode ser totalmente representado por módulo e ângulo, que vem multiplicando pelo J aqui no expoente dessa exponencial. Tá? O ângulo dele com relação ao sistema DQ está marcado aqui. Ó. Qual que é o valor dele? Vai ser o próprio gama menos o θ daqui. Tá? Bom, o gama é conhecido porque é o ângulo feito entre o vetor e o referencial alfabeto, que a gente já conhece, e o θ daqui também é conhecido. O módulo do vetor no sistema DQ também, porque o módulo dele no sistema DQ é o mesmo que ele tem no sistema alfabeto. Ou seja, eu só estou representando um mesmo vetor em outro referencial complexo, mas eu não mudei o tamanho do vetor. Então, se eu conheço ele no alfabeto, eu conheço o módulo dele, que é o mesmo módulo que ele vai ter no sistema azul aqui, que é o sistema DQ. Então, o módulo dele em DQ é a mesma coisa que o módulo dele em alfabeto. A gente desenvolver aqui essa exponencial, por uma multiplicação de potências de mesma base, né? Nós vamos ter aqui esse resultado. E o que a gente observa aqui? Ó? F módulo do vetor no referencial alfabeto, vezes E elevado a J, vezes o ângulo que ele tem no referencial alfabeto. Isso aqui é a própria definição polar do vetor espacial no sistema alfabeto. E nisso a gente conclui aqui a transformada de Park. Ou seja, você vai ver aqui que a força magnetomotriz em DQ, o número complexo que a gente tem em DQ, vou escrever aqui do lado, mais claro. Então, o vetor espacial no referencial DQ vai ser o mesmo vetor espacial que você tem no referencial alfabeto, porém rodado de menos θ dq graus no espaço. Tá? Isso aqui é a transformada de Park. Você pega no vetor espacial que você conhece pela transformada de Clarke e roda ele de menos θ dq graus, onde esse θ daqui é o ângulo do sistema daqui que você quer fazer a representação, e você vai ter aqui o vetor espacial no referencial dq. Tá? Bom, sobre essa proposta, pessoal, a gente pode revisitar o nosso controlador de torque agora, né, e observar o seguinte: ó, se eu passo a representar aqui o meu campo gerante com um número complexo em um referencial que gira junto com o número complexo, né, eu passo a ter projeções constantes. Então, aqui, ó, se o número complexo gira com uma velocidade que é proporcional à frequência das correntes que eu criar, e eu faço o plano de que girar na mesma velocidade, o que vai acontecer com isso? Está os dois aqui na mesma velocidade. A projeção do vetor no eixo real não muda, né, em regime permanente, e a projeção dele no eixo imaginário também não muda. Tá? Então, aqui no controlador de torque, a gente teria a opção agora de reescrevê-lo, né,
que os comandos, os valores de referência, aqui para a parte real da força magnética motriz e para a parte imaginária da força magnética motriz, não precisam mais ser valores pulsantes, podem ser valores constantes. Tá? Então, esse controlador de torque, nessa nova proposta, né, teria a seguinte estrutura. Aqui vem o comando de torque que o cliente precisa e a velocidade mecânica que a máquina se encontra. Tá? A gente usa o modelo da máquina para correlacionar esses parâmetros mecânicos com os parâmetros magnéticos dos dois ímãs que a gente precisa sintetizar. A gente criaria um comando de força magnética motriz em eixo B e um comando para força magnética motriz em eixo Q. Né? Esse comando, né, já garantiria que quando o ímã real chegar, né, nos valores que eu estou comandando, que eu gostaria que ele chegasse, eu vou orientar o meu ímã de estator em uma posição angular adequada com relação ao ímã do motor. Tá? Então, além disso, né, como há diferença entre o que a gente gostaria e o que realmente aparece, eu vou comparar o que eu quero com o que existe. Né? O que existe é exatamente o que nós vamos extrair aqui da transformada de Python. Ou seja, a realimentação da máquina de controle vai vir do resultado aqui da transformada de Python. Né? Se você olhar aqui, ó, pode descrever esse resultado como a parte real mais J vezes a parte imaginária. E eu vou pegar essas duas parcelas, parte real e parte imaginária, e realimentar aqui na máquina de controle. Né? Caso exista um erro entre o que eu quero e o que realmente existe, eu vou tratar esse erro com compensadores, vou ter um proporcional. Integral. Vou somar as duas ações aqui de controle desses compensadores e vou produzir um comando de atuação aqui em eixo B, um comando de tensão, né? Uma vez que os nossos conversores vão atuar aqui sobre as bobinas impondo sinais de tensão trifásicos. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Se houver um erro entre o que eu quero que apareça de força magnética motriz na direção que e o que realmente existe, eu vou tratar esse erro somar as ações dos dois compensadores e produzir um comando de tensão, né, que vai ser aplicado na direção Q, né, que é a direção da qual eu quero corrigir o ímã girante. Lembrando que esses comandos MPQ são abstrações, né, que a gente está usando para representar os sinais físicos dentro de um microprocessador. Né? Para poder atuar na máquina no mundo real, eu vou precisar converter esses comandos de tensão para comandos de tensão em A, B e C. Ou seja, eu tenho que alimentar as três bobinas reais da máquina. Então, o que eu posso fazer aqui? Vou pegar vou converter os comandos de tensão de BQ para alfa beta, ter os comandos de tensão eixo alfa e eixo beta, processando o inverso da transformada de Clark, né, que é a transformada de Clark, de Python.
a gente sai, né, de um número complexo, de um vetor em alfa beta e chega no vetor em dq. Aqui eu quero pegar o vetor em dq e chegando em 1 em alfa beta. É só pegar esse exponencial e passar dividindo do outro lado. Tá? Eu já vou mostrar detalhes dessas operações depois. E ao final, né, pegar aqui o comando que eu tenho dq, em alfa beta, e converter aos comandos de tensão que a gente precisa nas 3 fases da máquina, da PC. E aí esses comandos seriam enviados para o modulador PWM e comandado depois ao inversor de frequência que sintetizaria nas 3 fases da máquina os 3 comandos de tensão que a gente precisa. Vou completar aqui, ó, fase A, B, C de estator. Tá? Nessa proposta, né, a gente tem a conveniência de produzir aqui os comandos de força magnético-motriz como sendo sinais contínuos, uma vez que eles estão representados em um sistema que gira junto com eles. Então isso aqui facilita muito a síntese do controlador. Tá? Você teria aqui um comando no eixo D contínuo do tempo e um comando aqui no eixo Q também contínuo no tempo, tá? Ao invés desses 2 comandos aqui pulsantes. Tá? Então essa representação é muito interessante porque ela tira, né, toda a redundância que você tem para a representação desses ímãs girantes dentro de um sistema microprocessado. Então ela viabiliza um menor uso de memória, menos operações matemáticas, né, dentro dos cálculos que o controlador tem que desenvolver e uma maior conveniência para um engenheiro mecatrônico que for a debugar essa planta, fazê-la funcionar, certo? Porque ele pode raciocinar em cima de sinais constantes ao invés de ter que raciocinar em cima de sinais pulsantes. Tá? Boa parte do trabalho de condicionamento, né, para colocar isso em operação, boa parte do trabalho vai ser feita em cima de análise de sinais. Certo? Então, você usa sinais mais fáceis de se raciocinar, você tem um aliado para te fazer colocar a planta em operação, para você fazer a planta entrar em operação. Tá? Bom, como que seriam operacionalizadas, né, essas transformações? Então, até agora que a gente falou de onde elas vêm, por que que vêm, por que que ajudam. Tá? Eu fui muito cuidadoso em mostrar esse contexto de aplicação para a gente não se perder na matemática. Tá? Então, a gente, na verdade, aqui tem um forte apelo físico dentro de sistemas que demandam controle de torque para justificar o uso dessas operações matemáticas. Tá? A gente vai pensar um pouquinho na estrutura matemática delas, né, para quando vocês forem embarcar essas operações em um sistema microprocessado ou mesmo para quando vocês forem fazer análise, tá, em cima desse material. Bom, inicialmente aqui a transformada de Clark. Vamos começar por ela. Como é que a gente conseguiria processar a transformada de Clark e como a gente teria a transformada de Clark inversa? Observe que aqui, ó, no último bloco desse controlador, a gente precisa aqui da transformada de Clark inversa. A gente já até apresentou o valor a transformada de Clark direta, mas como seria a transformada de Clark inversa? Tá? No controlador que eu apaguei agora, a gente precisa da transformada de Park inversa. A gente até tem a transformada de Park direta, de alfa beta para dq. Mas como seria a inversa, ou seja, de dq para alfa beta? A gente vai explorar isso aqui um pouquinho. Tá? Bom,
a gente viu o seguinte, a transformada de Clark direta, né, ela é implementada da seguinte maneira. Você vai produzir um número complexo correlato com um sinal físico X qualquer, pode ser a força de movimento motriz, pode ser a tensão de estator, a corrente de estator, o fluxo de estator, o fluxo de rotor, tensão de rotor, corrente de rotor. Então, o sinal de natureza física X qualquer. Né? E o cálculo implementado para construir esse sinal é esse aqui, 2/3 do valor do sinal físico na fase A com o valor do sinal físico na fase B, rodado de 120 graus, com o valor do sinal físico na fase C, rodado de 240 graus. Tá? Lembrando, A e A2 são constantes, né? O A vale é elevado a 120 e o A2 vale E elevado a J 240 graus. Tá? Bom, se a gente desenvolver isso aqui um pouco mais, né, separar a parte real e a parte imaginária, a gente vai ver o seguinte, ó. Esse não é um alfabeto, uma parte real, que é a parte alfa, né, no eixo alfa, e a projeção dele na parte imaginária, que é chamada de projeção do eixo beta. Tá? Então eu vou desenvolver essa conta aqui e separar a parte real da parte imaginária. Então você vai ter o seguinte, ó. Na parte real, 2/3, o sinal na fase A, o sinal medido na fase A, é um sinal puramente complexo, é uma corrente, é um fluxo, é puramente real, tá? É uma corrente, é um fluxo, uma tensão, tá? Então não tem parte imaginária. Tá? Aqui, pessoal, eu estou multiplicando o sinal medido na fase B, no tempo, que é um número puramente real, por E elevado a J 120. E elevado a J 120 dá o quê? Cosseno de 120 mais J seno de 120 graus. Então, a parte real dessa operação, XB vezes A, vai ser o quê? XB vezes cosseno de 120, que vale menos meio. Então vai ser menos meio vezes o sinal XB. Aqui você tem XC vezes A ao quadrado. A ao quadrado é E elevado a J 240, que vai ser cosseno de 240 mais J seno de 240. Então, a parte real de XC vezes A ao quadrado vai ser XC vezes cosseno de 240, que vale menos meio. Tá? A parte imaginária desse processamento aqui vai ter esse valor, 2/3. Primeira parcela, um número puramente real, só o sinal que você mediu na fase A, por exemplo, o ímã da fase A, no seu eixo magnético, a corrente na fase A de estator, etc. Aqui na fase B, a parte imaginária, tudo que multiplica J, então você tem XB vezes seno de 120. Destacar o J aqui uma vez. Seno de 120 vale raiz de 3 sobre 2. 3 sobre 2 vezes XB. Tá? E a última parcela tem como parte imaginária XC vezes J seno de 240. Seno de 240 vale menos raiz de 3 sobre 2. De 3 sobre 2 vezes XC. Tá? Então aqui a gente tem a parte real mais J vezes a parte imaginária. Ou seja, aqui ó, na primeira parcela a gente tem o X alfa. E aqui embaixo, tudo que multiplica J, o X beta. Tá? Bom, se a gente colocar isso aqui numa representação matricial, para facilitar operações
estruturas, o que nós vamos ter aqui? O x-alfa, o x-beta, né, seriam funções aqui do xa, do xb, na fase A, o sinal na fase B e o sinal na fase C. Tá? Então, observa que aqui eu teria como resultado uma matriz para correlacionar x-alfa, x-beta com xa, xb e xc, teria uma matriz 2x3. Então, ela não é inversível. Se eu quisesse, então, depois fazer a transformada inversa, pegar x, conhecer o xa, xb e xc a partir de x-alfa, x-beta, eu não conseguiria com essa matriz. Então, eu vou definir uma terceira componente, chamada componente de sequência zero, tá? Cuja interpretação física no contexto de máquinas é o seguinte: quando ela for diferente de zero, significa que há fuga à terra em alguma das bobinas da máquina, tá certo? Ou seja, perdeu o isolamento de alguma das 3 bobinas, energizou a carcaça da máquina, tá? E você está tendo, com isso, circulação de corrente pela terra até ela achar o meio do transformador que alimenta a instalação. Okay? Quando não há nenhuma falha de isolamento, essa componente vai ser nula. Tá? Então aqui, se a gente fosse descrever essa operação aqui em termos matriciais, para nos ajudar posteriormente também a fazer as inversões, fazer a transformada inversa, a gente teria isso aqui. X-alfa é 1 vezes xa, né? O 2/3 já está em evidência. Então é 1 com menos meio de xb com menos meio de xc. O x-beta, aqui o 2/3 já está em evidência, 0 vezes xa, raiz de 3 sobre 2 vezes xb e menos raiz de 3 sobre 2 vezes xc. Tá? Componente de sequência zero, né, por definição da transformada de Fortescue, ela é igual ao valor médio da soma das 3 correntes. Então, tem 1/3 do sinal na fase A, mais o sinal na fase B, mais o sinal na fase C. Tá? Como tem 2/3 em evidência, se eu fizer 1/3 da soma de cada um desses sinais, eu vou colocar meio aqui. Meio. Tá? Então, essa aqui é a matriz, né, de transformação de ABC para alfa beta. Aí a gente pode descrever aqui a transformada de Clark da seguinte maneira: o vetor espacial de alfa beta, que é esse aqui, vai ser igual à matriz de transformação de ABC para alfa beta vezes o vetor em A, B, C, que é esse aqui. Certo? Se a gente quisesse, então, fazer a transformada inversa, ou seja, conhecer o sinal no mundo ABC, como acontece na saída dos controladores, a partir do conhecimento do sinal dele em alfa beta, a gente teria que multiplicar o vetor x alfa beta pela transformação de ABC para alfa beta inversa, que é a mesma coisa, né? A transformada de ABC para alfa beta inversa é a mesma coisa que a transformada de alfa beta para ABC. Então, você quer a transformada de alfa beta para ABC vezes o x, o vetor em alfa beta. Tá? Então, essa matriz de transformação de alfa beta para ABC, ela pode ser obtida tomando o inverso dessa matriz aqui. Ou você pode fazer de maneira analítica, né? Fazendo 1 sobre determinante vezes a transposta dos cofatores. Não é tão difícil de fazer.
Ou então você pode digitar essa matriz aqui no Octave, no MATLAB, qualquer plataforma que faça para você inversão de matriz e pedir o inverso disso. Tá? O resultado vai ser esse aqui. Então, se você quiser fazer a transformação de ABC para alfa-beta, a matriz é essa, de alfa-beta para ABC, que é a transformação inversa, a matriz seria aquela ali. Tá? Por último, vou mostrar aqui a transformação de Park, a transformada de Park inversa. Eu já mostrando a transformada de Park direto, vou mostrar a transformada de Park inversa. Então, na transformada de Park direta, a gente viu como representar um sinal físico trifásico, né, referencial PQ, girante, a partir do conhecimento daquele sinal físico trifásico representado por transformada de Clarke e rodado de menos θ dq graus. Esse θ dq é o ângulo aqui do sistema dq que a gente escolhe, tá? Ou seja, ele é escolhido previamente para fazer essa transformada, ele tem que ser conhecido inicialmente, ok? Bom, então aqui, se a gente fosse fazer uma descrição matricial para essa transformação, o que você teria? O resultado, né, dessa operação seria a componente real, a componente eixo D do sinal x, mais a componente eixo Q aqui do sinal x. Né? Então você poderia ter essa componente eixo D tomando a parte real desse cálculo, a componente eixo Q tomando a parte imaginária. Né? Então vamos fazer esse processamento. XD mais JXQ vai ser aqui, X alfa beta, X alfa mais J X beta. Tá? É elevado a menos J θ dq. Vai ser cosseno de menos θ dq, que é o próprio cosseno de θ dq, mais J seno de menos θ dq, que é a mesma coisa que menos J seno de θ dq. Tá? Então, fazendo aqui a distributiva, você vai ter x alfa vezes cosseno de θ dq, J vezes J menos 1, com menos na frente mais. Então vai dar mais x beta seno de θ dq. Então aqui fechamos o cálculo da parte real dessa multiplicação. Então mais J vezes
jx beta cosseno de θ. Vamos ter jx beta cosseno de θ daqui. Menos j seno de θ vezes x alfa. Então, está aqui embaixo. X alfa vezes seno de θ daqui. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Nessa primeira parcela aqui, nessa primeira soma, você tem os termos que não multiplicam j, a parte real do número vai ser o xd. Nessa segunda parcela aqui, né, você tem todos os termos que multiplicam j, então eles constituem a parte imaginária do nosso complexo, que é o valor do sinal x útil q. Tá? Então, se a gente tomar a representação dessa transformação correlacionando xb e xq com x alfa e x beta, de uma forma matricial, a gente teria o seguinte. Então, o xd vai ser o x alfa cosseno de θ, aqui, ó, x alfa vezes cosseno de θ, aqui, mais o x beta seno de θ daqui. Então, x beta vezes seno de θ daqui. O xq, que é o que está embaixo, vai ser x alfa vezes menos seno de θ, então x alfa vezes menos seno com o x beta vezes cosseno. Então, x beta vezes o cosseno de θ daqui. Tá? Então, com essa operação aqui, a gente consegue fazer a transformação, é outra forma de se descrever esse mesmo cálculo aqui, né, só com elementos matriciais. Então, você tem uma matriz de transformação de alfa beta para dq. Alfa beta para dq. Né? E você pode, então, descrever essa transformação também assim. O que você tem em dq, o valor do sinal representado em dq, vai ser a matriz de transformação de alfa beta para dq vezes o valor do sinal em alfa beta. Tá? Se você quisesse, então, fazer, isso aqui é a transformada de Park, né? Do mesmo jeito que a gente definiu aqui, é o mesmo resultado. Tá? Se a gente quisesse fazer a transformação inversa, né? Ou seja, se a gente quisesse conhecer o valor do sinal x do referencial alfa beta e conhecesse o valor dele aqui, a gente ia ter que pegar e pré-multiplicar o sinal do dq pela matriz de transformação inversa, que está aqui. Né? A inversa da transformação de alfa beta para dq é a mesma coisa que a transformação de dq para alfa beta. Seria isso aqui. Transformação de dq para alfa beta vezes o x em dq. Observa aqui que esse cálculo, né, também poderia ser feito a partir dessa expressão. Se eu quiser o valor do número complexo de alfa beta e o CN daqui, basta eu dividir aqui o valor dele daqui pela exponencial de menos j θ daqui. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que x em dq vezes e elevado a mais j θ daqui. Tá?
Se você então quiser, né, aqui você tem a transformada de parque inversa. Você sai do valor conhecido em DQ e chega no valor que você quer em alfabeto. Tá? Se você desenvolver isso aqui um pouquinho mais, eu vou fazer isso aqui no canto do quadro, o que você vai obter? Aqui no centro do quadro, desculpa. Você vai ter o seguinte: x alfa mais j x beta, x alfabeto, vai ser xd mais j xq vezes a exponencial de j teta dq, cosseno de teta dq mais j seno de teta dq. Bom, multiplicando aqui os termos que não que não terão, né, como resultado, não terão o seu resultado multiplicação por j. Então vai ter o que? Xd com cosseno de teta dq, jxq com j seno, j vezes j é menos 1, então vai ser menos xq vezes seno de teta dq. Então aqui dá a parte real do número. Parte imaginária, né? Todos os termos que vão estar multiplicados por j. Você tem xq vezes cosseno de teta dq, e xd vezes j seno de teta dq. Tá? Então aqui a gente destaca, né, todos os termos que não multiplicam o j, é a parte real. Então, isso aqui seria a componente alfa do sinal x. Todos os termos que multiplicam o j são a parte imaginária. Então você tem aqui a parte imaginária do vetor x, né, que é o x beta. E a gente pode também, né, representar essa transformação matricialmente. Então, aqui, ó, a transformada de parco inversa teria essa estrutura aqui. A gente produziria x alfa e x beta a partir de xd e xq. Tá? O x alfa vai ser o xd cosseno de teta com menos xq seno de teta. Vou colocar menos seno de teta aqui. O x beta, aqui é a parte imaginária, a gente tem xd seno de teta e xq cosseno. Tá? Então aqui a gente consegue processar a transformada de parque inverso. Tá? Se você precisar, né, de operações dessa encadeada, é só usar essas matrizes que eu apresentei aqui. Né? Igual, por exemplo, no último controlador de torque nosso, né, o comando de tensão era um DQ. Você tinha o comando da tensão de estator no eixo D e o comando da tensão de estator no eixo Q. Né? E a gente precisava conduzir os comandos das três fases de estator, fase A, B e C. Então, como é que você pode processar esse cálculo? Né?
pode pegar aqui o que o controlador produziu no mundo virtual, né, dentro dessa nossa proposta de representação de sinais trifásicos por esses números complexos, passar aqui, calcular as componentes do eixo alfa e eixo beta, e aqui vai até colocar a componente sequência zero também, para poder tornar a matriz depois inversível. Daqui a gente produziria a componente, as componentes em eixo alfa e beta da tensão estator, tá? A componente sequência zero, em contextos normais aqui de controle de torque, ela vale zero, tá? Então mesmo se eu produz aqui em dq, você vai produzir aqui para alfa beta. Esse cálculo aqui seria exatamente dado por essa matriz aqui de cima, seria a transformação de dq para alfa beta, né? E aí você pode pegar o que você tem aqui em alfa beta e aplicar a transformação de Clark inversa da alfa beta para a BC, e daí produzir os comandos de tensão na fase A, B e C do estator da máquina. Tá? Então você sai do mundo virtual e vai para o mundo real, com os comandos que tem que aparecer nas três linhas da máquina, com essas operações inversas aqui, né? Transformada de Park inversa e depois transformada de Clark inversa. Tá? Aqui na transformada de Parkinson, eu esqueci de colocar a componente sequência zero. Tá? Vou colocar aqui. Agora, então, só para complementar a transformação, tá? Para que os comandos em alfabeto tenham uma componente sequência zero que precisa existir para que aquela matriz que a gente desenvolveu agora há pouco, a transformação de alfabeto para ABC, exista. Tá? Então vai ser o seguinte, você tem aqui ó, x beta e a componente de sequência zero. Tá? Essa componente de sequência zero em dq ou em alfabeto, ela tem o mesmo valor. Então, só vou completar essa terceira linha da matriz aqui. Então, o que seria? Aqui repete tudo, cosseno de delta aqui, menos seno aqui, e a componente sequência zero no ponto 1. Então, aqui você tem xb, x aqui, e a componente de sequência zero. Tá? A componente de sequência zero em alfabeto e aqui, ela vai ser a mesma coisa. A gente só completaria a última linha assim. Ao mesmo tempo, essa componente de sequência zero não contribui para os valores dos vetores em alfa e beta, né? Como a gente pode ver aqui quando a gente fez a dedução da transformada de Park. Tá? Quer dizer, do vetor conhecido em alfa e beta, o valor dele aqui só depende das componentes em eixo alfa e beta. Somente. Não depende de nenhuma outra componente. Tá? Logo, essa informação vai ser embutida aqui na matriz com uma contribuição nula da componente sequência zero para o sinal em eixo alfa e uma contribuição nula da componente em sequência zero para o sinal em eixo beta. E o resto aqui da matriz, né, que essa linha aqui que descreve o x beta, é a mesma coisa que a gente apresentou aqui atrás. Seno de aqui vezes cosseno. Então, ficou basicamente a mesma matriz, só que com a adição aqui dessa terceira linha, terceira coluna,
contemplando a contribuição da corrente de sequência zero, da componente de sequência zero. Tá? Bom, essa apresentação, pessoal, a gente vai fazer uma lista de exercícios, né, para ficar mais à vontade com esse jeito de representar os sinais trifásicos. E assim, eu adianto aqui, né, que ela é muito poderosa no contexto de plantas mecatônicas. Por quê? A grande parte dos inversores de frequência comerciais no mundo controlam o torque de plantas mecatônicas usando essa representação das grandezas trifásicas da máquina dentro do seu código de controle. Tá? Então, isso até habilita alguns inversores de frequência com a operação no modo chamado modo de controle vetorial. Tá? O nome controle vetorial não remete a uma estratégia nova de controle. É basicamente um controle PID clássico, porém regulando variáveis que são as componentes real e imaginária de sinais trifásicos representados como vetores espaciais. Por isso não é controle vetorial. Tá? E assim, já é uma estratégia consolidada na indústria mundial, tá? Funciona muito bem e que é de domínio intelectual de pouca gente. Pouca gente fica à vontade e consegue trabalhar com mais desenvoltura, tá? Com variáveis descritas dessa maneira. Então, dado assim, o volume financeiro até das aplicações que usam isso, né, e o volume dessas aplicações e a falta de gente que conheça dessas representações, vale a pena investir tempo aí, porque tem oportunidade, né, de trabalho em cima disso tudo que eu estou falando. Tá? Bom, então é isso aí, a gente vai encerrar a aula por hoje. No próximo módulo, então, a gente vai começar a modelar a máquina de indução trifásica, descrevendo cada conjunto trifásico de variáveis por um vetor espacial. A gente vai pegar as três tensões de estator, descrever como um vetor espacial de tensão de estator, as três correntes de estator como um vetor espacial de corrente de estator, os fluxos de estator e rotor, mesma coisa, tensões e correntes de estator